Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, bom dia! Estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Grande abraço! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E conosco ele, sempre presente, esclarecendo as suas dúvidas, professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez, falando agora diretamente da Bahia, mas juntos com vocês ainda. Só começar que a gente começa a responder as perguntas. Ok, professor Paulo Bacelar, um abraço aí do Alerta Geral a todos os baianos na sintonia do nosso programa. E você pode participar enviando mensagem para o nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta aqui para a nossa redação. WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta é da Antônia em Horizonte. Tenho 18 anos de contribuição, 53 anos de idade e 11 anos que não pago, porque parei de trabalhar. Eu sou asmática crônica. Eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, é aquilo que a gente sempre fala, né? Parou de contribuir, deixou de ser segurado da Previdência. Hoje, realmente, se ela tiver algum problema de saúde, ela precisa voltar a contribuir, pelo menos com 6 meses, para depois ter direito a algum benefício se estiver incapacitada depois desses 6 meses. No momento, dependendo do laudo médico, daria direito a um BPC, caso a renda dela fosse menor do que um quarto do salário mínimo. Ivanildo em Maranguape. Tenho 47 anos e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria? 47 anos de idade, é isso? Exato, 47 anos de idade, 22 de contribuição. 22 de contribuição, mas faltaria mais 8 para completar os 30, né? Mais 5 para 35, então 8 com 5, 13, né? Daqui a 13 anos ele vai estar com 60 anos, né? Com 35 anos e possivelmente não terá direito às regras de transição, então somente com 65 anos de idade para ele se aposentar. Luiz Ricardo em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Dei entrada na aposentadoria da minha mãe e há 6 meses estamos sem resposta. Quando for aprovada, receberemos o valor retroativo? Com certeza, desde o período que foi requerido o benefício. Por isso que é importante, na data do requerimento, você já juntar toda a documentação necessária. Edith em Frecheirinha, vou fazer 60 anos em dezembro. Eu tenho mais de 30 anos de contribuição, mas ainda estou na ativa. Eu posso dar entrada na minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela disse a idade, Marcos? Ela tem 60 anos, 30 de contribuição, vai completar 60 em dezembro. Só 62, né, professor Paulo Bacelar? Mas ela já tem 90 pontos. Com 58 anos e meio, com 30 anos de idade, ela tem direito à aposentadoria esse ano já. Ela já poderia pedir a aposentadoria dela, porque com 30 anos de contribuição e 58 anos e meio de idade para a mulher, ela tem direito à aposentadoria esse ano com a regra da idade mínima. É verdade, professor Paulo Bacelar, 30 anos de contribuição, então ela não precisa nem aguardar o aniversário dela em dezembro, já pode antecipar o presente aí de Natal, né, professor? Isso, em 2024, a regra da idade mínima para a mulher é 58 anos e meio. Então ela já tem isso, então ela já tem direito à aposentadoria. Está perdendo tempo e não pediu o benefício logo.
Só dar entrada então na sua aposentadoria, Edith. A Francisca em Hidrolândia. Já tenho 54 anos de idade, 32 de trabalho, sou funcionária pública. Quanto tempo falta para pedir a minha aposentadoria? Moro na zona rural e também ajudo meu marido como agricultora. Temos a DAP conjunta. Pode contar com tempo de contribuição, professor Paulo Bacelar? Não, no caso dela não. A servidora pública, então ela não terá direito a nenhuma regra da aposentadoria rural. Ela é servidora pública, então ela só vai se aposentar pelo regime próprio de previdência. Mas ela precisa ter 57 anos de idade com 30 de contribuição ou 62 anos de idade com 25 anos de contribuição para se aposentar pelo município. Cleide Carneiro em Madalena, abraço, bom dia Cleide, a todos aí de Madalena, na sintonia do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Sou funcionária pública municipal, tenho 58 anos e 30 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? São 88 pontos, professor Paulo Bacelar. Mas ela teria que ter direito, mas com 62 anos de idade e 25 de contribuição. Com 60 anos de idade e 30 de contribuição, ela poderia atingir a regra de pontos. Mas aí precisa ver qual a regra de pontos que a prefeitura que ela trabalha aplicou, porque cada município pode ter uma regra diferente. E você, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Envie para a nossa redação, participe, mande um WhatsApp para 859-9273-4353. Pergunta da Antônia em Guaraciaba. Olá, Antônia, bom dia. Minha filha perdeu a audição do ouvido esquerdo. Em 2019, ela estava com 75% da perda. Agora, em 2024, foi feito um outro exame e o médico constatou a perda total. Ela tem direito a algum benefício à perda total da audição do ouvido esquerdo, professor Paulo Bacelar? Olha, ela não tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, mas ela pode se enquadrar na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição com a deficiência. Então, ela poderia ser aplicada essa aposentadoria que é da Lei Complementar 142. Ela está dizendo aqui, professor Paulo Bacelar, que é a filha dela, né? E se a filha dela não tiver essa idade, se for, por exemplo, uma criança, tem direito a algum benefício? Se a filha dela tem essa deficiência e podendo ser enquadrada na regra do BPC, e a renda dela for menor do que 1/4 do salário mínimo, ela poderia dar entrada no BPC para a filha. Souza em Jijoca de Jericoacoara. Tenho 55 anos, sou trabalhador na agricultura desde sempre. Nunca tive carteira assinada. Eu pagava o sindicato e ouvi no Jornal Alerta Geral que não adianta pagar o sindicato para se aposentar. Aí eu parei. Toda vez que eu passo no sindicato, eu vejo muita gente lá. Eu queria perguntar por que tem esse tanto de gente, a pergunta do Souza, professor Paulo Bacelar. Muita gente contribui, né, com o sindicato. O problema de pagar o sindicato é que a pessoa se acomoda e não junta mais nenhuma prova. E também é um erro dos sindicatos não fazerem essa orientação para os segurados. E ludibriar o segurado de que ele vai se aposentar apenas se estiver contribuindo com o sindicato. Eu falo sempre que pagar o sindicato é importante. Você pode pagar o sindicato para ter uma espécie de proteção do sindicato para outras coisas até, da luta da agricultura, mas não para aposentadoria. O pagamento único do sindicato é que não gera direito à aposentadoria. Ela pode pagar o sindicato, agora contanto que ela tenha provas da atividade rural. Um documento que tenha ela como agricultora, um documento da família que tenha o marido, a esposa como agricultor. Então, essas provas é que precisam ser juntadas, além da contribuição do sindicato, se ela tiver. O que não vale é ela ficar exclusivamente pagando ao sindicato. E o próprio sindicato erra em não orientar dessa forma. Ok.
Vem agora uma pergunta sem identificação. Eu tenho uma filha que tem um filho autista. Ele recebeu o Bolsa Família um mês antes do menino receber o auxílio doença. Agora ela não pode mais tirar o Bolsa Família, entendeu, professor Paulo Bacelar? Tinha o Bolsa Família, depois ele começou a receber o auxílio doença. Pode juntar esses dois benefícios, o auxílio doença com o Bolsa Família? Não, na verdade não é o auxílio doença, né? Deve ser o BPC. Então, ela pode sim acumular o BPC com o Bolsa Família, sendo que o BPC irá contar na renda familiar per capita para o cálculo do Bolsa Família. Então, pode ser que a renda tenha sido superada e ela não tenha direito ao Bolsa Família. Dependendo aí do número de integrantes na casa, né, professor? Exatamente. O Carlos, em Canindé, manda uma mensagem pra gente. Parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado, Carlos. Eu quero tirar uma dúvida, pergunta ele, sobre o que aconteceu com meu tio. Ele tem 63 anos e contribuiu, já tem mais de 20 anos, mas ele parou de contribuir. Há mais de 20 anos ele não contribui. Está trabalhando como autônomo. Ele sofreu um acidente e teve o polegar direito amputado. Ele pode pedir aposentadoria por invalidez? 63 anos o tio dele, professor Paulo Bacelar. Mas ele parou de contribuir, né? Então ele deixou de ser segurado da Previdência. Então ele não tem como pedir um auxílio-doença. Ele poderia pedir um BPC, mas apenas com o dedo amputado também, geralmente não dá direito ao BPC. Teria que ver o laudo médico dele para saber quais são as suas dificuldades, quais são os impedimentos que ele tem em longo prazo, 2 anos, para saber avaliar se teria direito a um BPC. A Isabel em Santa Quitéria participa com a gente. Olá, Isabel, seja bem-vinda. Trabalho 8 horas de carteira assinada. De manhã trabalho na agricultura. Eu tenho direito a 2 aposentadorias? Professor Paulo Bacelar, a pergunta da Isabel em Santa Quitéria. Não, o trabalho urbano, ele descaracteriza o trabalho rural. Então, se ela está trabalhando concomitantemente o rural com o urbano, ela não tem direito a 2 aposentadorias, só vai ter direito à aposentadoria urbana. Pergunta que vem agora de Itapipoca. Célia, seja bem-vinda. Tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? 20 anos de contribuição, 50 de idade, professor Paulo Bacelar. Somente com 60 é mulher, né? Exato, é a Célia. Ela só vai ter direito à aposentadoria mesmo aos 62 anos de idade. Pergunta agora da Maiara Ruth, em Aracoiaba, professor Paulo Bacelar. Recebo a pensão por morte. Eu tenho direito à aposentadoria? Pode ser acumulado os 2 benefícios? Pode sim. Pode acumular pensão com aposentadoria sem problema nenhum. Agora a pergunta de Aracati, que vem pelo Antônio. Tenho 63 anos e 18 anos de contribuição. Eu estou sem contribuir há 5 anos. Eu gostaria de saber se eu preciso contribuir ainda para ter direito à aposentadoria. Ele só vai ter direito aos 65. Então faltam 2 anos ainda. Então, nesse período de 2 anos, ele pode contribuir uma contribuição quando faltar 1 ano para a aposentadoria dele, somente para manter a qualidade segurada, para não ter problema nenhum, e ele poder se aposentar aos 65 com os 18 que ele já tem. Ronaldo, em Russas, gostaria de saber se a nova regra 8696 já está valendo para quem der entrada na aposentadoria, quem deu a entrada na aposentadoria no mês de agosto deste ano, professor Paulo Bacelar. Olha, é 8696 começando em 2019. Então, hoje, em 2024, já está 101 para o homem e 91 para a mulher. 101 para o homem e 91 para a mulher. Então, não é mais 8696. Ele tem que ter 35 anos de contribuição, somar a idade dele, dá 101 pontos para ele poder se aposentar agora. Agora tem a participação da Francisca, professor Paulo Bacelar. Ela é de Hidrolândia. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Sou funcionária pública, sou zeladora. Trabalho no município de Hidrolândia e já tenho 32 anos de trabalho. E também, nas minhas horas vagas, eu trabalho como agricultora rural. Eu já tenho 54 anos de idade. Então, a minha pergunta é:
Posso me aposentar como trabalhadora rural com 55 anos e continuar como funcionária pública? Eu tenho a DAP conjunta com o meu esposo e também eu gostaria de saber se eu posso dar entrada como trabalhadora rural. Professor Paulo Bacelar. Não, infelizmente não. A trabalhadora rural, ela se aposenta com atividade exclusivamente rural. A segurada especial, ela precisa ter 15 anos de efetivo exercício da atividade rural exclusivamente rural. Ela tem que se manter com aquele trabalho, ela precisa sobreviver com aquele trabalho rural. Por isso que não é exigido a contribuição direta. A contribuição dela é indireta, é pelo trabalho. Então, ela sendo servidora pública, ela só vai se aposentar como servidora pública e não como trabalhadora rural. Marcos, em Pindoretama, tenho 59 anos de idade, sou agricultor. Quantos anos falta para a minha aposentadoria? Ele se aposenta aos 60 anos de idade, tendo comprovação de 15 anos da atividade rural. Maria, em Fortaleza, eu tenho filho autista, eu posso receber a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? A aposentadoria dela pode, não vai impedir a aposentadoria dela o fato dela ter um filho com BPC, um filho autista com BPC, se tiver o BPC, se estiver recebendo o BPC. Mas a aposentadoria dela poderá impactar na manutenção daquele benefício do filho dela. Sim, professor, mas pelo que eu entendi aqui, se a pergunta for, eu posso receber a aposentadoria do filho? Tem como ela aposentar o filho, que é autista? Ela está falando do filho, né? Do filho sim, não é aposentadoria, é um BPC, né? É para o filho, para a pessoa que não contribui, né? O filho menor, que tem autismo, ele é considerado deficiente, pode sim receber o BPC para o filho. Luiz, em Juazeiro. Olá, Luiz. Tenho 62 anos e 32 anos de contribuição. 62 de idade, professor Paulo Bacelar, 32 anos de contribuição. Gostaria de receber uma orientação. Em 2023, fui envolvido em um acidente de trânsito na empresa onde trabalho e estou afastado atualmente, mas não estou contribuindo com o INSS. Seria bom eu continuar sem contribuir ou continuar como autônomo? Isso vai interferir na aposentadoria? Eu não entendi se ele está recebendo algum benefício, né? Se ele está afastado, mas sem receber benefício. Se ele não está recebendo benefício nenhum e também não está contribuindo, é importante ele voltar a contribuir para ele ter qualidade segurada. Mas ele só irá se aposentar aos 65 anos de idade. Cícero, em Fortaleza, tenho 60 anos de idade e 22 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Professor Paulo Bacelar. 62 de idade. 60 de idade, 22 de contribuição. Falta um pouquinho ainda, né, professor? Falta ainda. É mulher ou homem, Marcos? Eu esqueci, eu não percebi. É o Cícero, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Então, Cícero, somente mesmo com 65 anos de idade, né? Para a grande maioria dos brasileiros que já estava contribuindo e também que vai começar a contribuir agora, depois da reforma, eu, por exemplo, né, só vou me aposentar aos 65 de idade. Então, para a grande maioria dos brasileiros, nós só vamos nos aposentar com 65 anos de idade. Então, ainda falta algum tempo, mas ele já tem o tempo mínimo, que é de 15 anos de contribuição. Então, já poderia se aposentar por conta do tempo que ele já tem, mas ainda precisa ter a idade. Lindomar, em Icó, tenho 5 hérnias de disco, tenho fibromialgia e sinto muita dor. Encaminhei meu benefício, o médico aprovou 2 meses e o INSS negou por causa de eu não estar contribuindo. Mas sou agricultor e tenho todas as provas de agricultor. Só que em 2021 trabalhei de carteira assinada, mas por conta dos meus problemas se agravarem, eu tive que sair do trabalho. E eu vivo na roça. Eu gostaria de saber o que faço para conseguir o meu benefício. Aí ele precisa juntar essas provas de pelo menos um ano antes da incapacidade dele, né, de 21 para cá, né, 2021 para cá, e ele procurar um advogado e entrar com ação judicial para requerer esse benefício dele com as provas que ele diz que tem da atividade rural. Lucas, em Quixeramobim, sou agente de endemias, tenho 54 anos e 30 anos de serviço. Quando posso me aposentar? Eu tenho 40% de insalubridade.
Olha, para ter direito à aposentadoria especial, ela precisa ter 25 anos total como especial e 60 anos de idade. Aí eu precisaria ver o PPP, ela teria que ter o PPP dela, para analisar o PPP e verificar se ela teria direito à aposentadoria especial. Diana, em Russas, trabalhei 9 anos e 6 meses e vai fazer 3 anos em setembro que não contribuo. Isso vai afetar se eu não voltar a contribuir? Eu tenho 34 anos. De idade? Exatamente. Ela tem a preocupação, mas está cedo, dá tempo ainda, né, professor Paulo Bacelar? Ela precisa voltar a contribuir imediatamente e após 6 contribuições ela já tem qualidade segurada, já tem carência para poder pedir qualquer benefício. Ricardo, em Choró, já tenho 35 anos de contribuição, só trabalhando de vigilante e à noite, e agora eu vou fazer 57 anos de idade. Eu já posso começar a dar entrada na aposentadoria? 35 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, trabalhando como vigilante à noite, e ele vai fazer 57 anos de idade. Mesmo que ele tivesse o tempo como vigilante, ele só poderia considerar a aposentadoria dele agora se ele já completasse 25 anos de contribuição como vigilante, mesmo armado ou desarmado, até 13 de novembro de 2019. Se ele não completar esses 25 anos, tiver tempo como especial de vigilante após o 13 de novembro de 2019, ele teria que ter 25 anos de contribuição mais 60 anos de idade. Então, precisaria ter PPP também, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, para verificar o tempo que ele tem de vigilante, para ver se fecha 25 anos antes de 2019, que eu acho que é o caso dele. Mas precisaria ter o PPP para fazer a conversão ou também ver se ele tem esse tempo todo de 25 anos até 2019. Caso não feche os 25 anos até 2019, é somente com 60 anos de idade. No caso dele, professor Paulo Bacelar, ele tem 35 anos de contribuição, então em 2019 né? Ele já tinha mais de 25 anos já, né? Mas aí precisa ter o PPP e desse período todo ser como vigilante. Ok, esclarecido então, Ricardo. Abraço para você, obrigado pela participação. Você tem alguma dúvida? Pode enviar para a nossa redação. Entre em contato com a gente no WhatsApp 859-9273-4353. O Antônio Cícero, em Senador Pompeu, participa com a gente. Fiz um empréstimo no ano de 2000 em Quixadá. Eles me deram um seguro de R$40 caso eu falecesse. Eles têm direito de me devolver, já que eu ainda estou vivo. Entendeu, professor Paulo Bacelar? Ele disse que fez um empréstimo aqui em 2000, um seguro de R$40, caso ele falecesse. Como não foi o caso, mas né, é um ele seguro, né? Se ele pode reaver esse valor aí desse investimento. Não, mas é um seguro, né? Um seguro para, caso ele viesse a falecer, ter cobertura, mas não tem direito à devolução, não. Ok, Silvana Ribeiro, em Fortaleza, queria saber se o meu marido se aposenta com quantos anos? Ele tem 58 anos, trabalhou na agricultura e ainda trabalha, só que trabalhou uns 10 anos de carteira assinada. Eu queria saber se tem algum problema, mas só que ele não está pagando nada, não está contribuindo. Aí a minha pergunta é se ele pode voltar a contribuir e dar entrada nos papéis, ou só quando chegar à idade, professor Paulo Bacelar? Não, ele só pode dar entrada com 60 anos de idade, o trabalhador rural, e se ele tiver 15 anos de atividade rural comprovada, contribuindo pelo sindicato ou não, ele precisa ter 15 anos de atividade rural comprovada. Aí ele vai ter direito à aposentadoria rural aos 60 anos de idade. Araújo, em Aracoiaba, sou vigia concursado. Eu queria saber sobre o adicional de periculosidade. Sabe por que os prefeitos se negam a pagar esse direito dos trabalhadores? A pergunta do Araújo, em Aracoiaba, que também parabeniza aí o programa Alerta Geral pela sua importância na prestação de serviço, professor Paulo Bacelar. Porque, na verdade,
não é que o prefeito se negue, é porque não há lei municipal nem estadual, geralmente isso em quase todos os municípios, não há lei de concessão de aposentadoria especial para servidores públicos. Só existe lei para o regime geral de previdência, na iniciativa privada. Então, por isso que os prefeitos não pagam. Por isso que nós, advogados, precisamos entrar com ação na justiça, para que a justiça estadual reconheça a aposentadoria especial para os servidores públicos, baseado na lei do regime geral de previdência. Pode enviar a sua pergunta para a nossa redação. Conosco aqui o professor Paulo Bacelar, que vai responder agora a pergunta da Aldeniva Vasconcelos de Redenção, que participou pelo YouTube. Professor Paulo Bacelar, a minha esposa pagava com o código 1929 e não teve suas contribuições validadas. Como ela deve fazer para pagar com o código 1473? Pode ser com a mesma inscrição, professor Paulo Bacelar? Não, é fácil, é só mudar o código e continuar pagando. Essas contribuições que não foram validadas podem ser validadas se ela complementar dos 5% para 11%, de 5% para 11%. O INSS pode emitir uma guia de complementação desses valores que ela já pagou, que não foram validados, para ter direito a contar esse tempo para a aposentadoria dela. E daqui para frente, basta ele mudar o código de 1929 para 1473, pagando 11% do salário mínimo, sem precisar fazer nenhuma alteração do número da inscrição. Mais uma participação que chega através do nosso canal no YouTube, o James Patrício. Eu queria saber se um MEI que recebeu o benefício de 3 de abril a 2 de maio e já foi cessado, como faz para pagar o das MEI sem se prejudicar, nem com o INSS, nem com a Receita? O benefício já foi cessado. Entendeu, professor Paulo Bacelar? Não, desse jeito ele só paga a partir do mês seguinte à cessação do benefício. Se ele teve um benefício, ele não paga naquele mês, porque ele está afastado das suas atividades. Ele não pode receber pagamento pela atividade estando afastado pelo INSS. Então ele esquece esse mês que ficou de benefício e paga dali para frente. Francisco, em Fortaleza, tenho visão monocular e hérnia de disco. Não sou contribuinte, eu posso solicitar algum benefício junto ao INSS? Não, ele somente teria direito se ele tivesse alguma deficiência que o incapacitasse ou tivesse um impedimento de 2 anos e protocolasse um BPC, com a renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. O José Vianney, professor Paulo Bacelar, ele está em Aracati e participa com a gente hoje. Moro com minha irmã na mesma casa. Ela já recebe o LOAS no CRAS. Eu estou no cadastro dela e já estou com 64 anos. Somos solteiros. Quando eu completar 65 anos, eu tenho direito a algum benefício? A minha carteira nunca foi assinada. Aí terá direito ao BPC também. BPC idoso com 65. E a irmã terá direito ao BPC deficiente dela. A Franciane, em Capistrano, o professor Paulo Bacelar participa com a gente. A minha mãe é agricultora, mas na certidão de casamento está como doméstica. Isso pode prejudicar quando ela for se aposentar. Hoje ela já tem 50 anos. Como ela pode proceder, professor Paulo Bacelar? Tem algum problema? Não, nenhum problema. É até bom que esteja como doméstica, porque ela é doméstica, porque ela trabalha em casa com o marido, ajudando ele na agricultura. Então, o marido tendo provas rurais e ela tendo um documento que ela é doméstica, também atuando na agricultura, ajudando o marido. Então, isso não tem problema nenhum. E para ela se aposentar, a mãe da Franciane, professor Paulo Bacelar, mulher na agricultura. Qual o procedimento para aposentadoria? Quantos anos de contribuição e quantos anos de idade, professor? Ela precisa ter os 15 anos de atividade rural, pode utilizar as provas do marido, que é do mesmo grupo familiar, né, já que ela vive com ele, e ela terá direito aos 55 anos de idade.
A Maria, em Pentecoste, trabalhei em uma empresa de calçados. Eu tenho 15 anos de contribuição, porém adquiri várias sequelas, como hérnias de disco e tendinites nos 2 braços. Eu tenho direito à aposentadoria? Eu tenho 44 anos. 15 anos de contribuição, 44 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Bem, ela possivelmente tem direito ao auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e dependendo da sua deficiência, da sua incapacidade, se for permanente, ela tem direito à aposentadoria por invalidez, já que ela é segurada na Previdência, está contribuindo. Agora, para isso, ela precisa ter um laudo médico dizendo qual é a atividade, qual é a incapacidade que ela tem, quais são os problemas que ela tem, né, para trabalhar, o impedimento que ela tem para trabalhar, e se esse impedimento é provisório ou permanente. O próprio médico vai dizer isso no atestado médico, e ela dá entrada no benefício através do Ateste-Med, pelo site do INSS, sem marcação de perícia médica. Basta comprovar com o atestado médico que o INSS pode conceder o benefício até 180 dias, sem precisar de perícia médica. André Ribeiro, em Fortaleza. Tenho 46 anos, contribuí de novembro de 96 a maio de 2005 na empresa privada, 8 anos e 6 meses. Passei 10 anos sem contribuir e agora faz 9 anos e 6 meses contribuindo individual. O total de 18 anos. Eu já posso pagar só 2 vezes ao ano, professor Paulo Bacelar. Ele já tem 18 de contribuição. Mas ele passou muito tempo sem pagar, né? Então ele precisaria pagar pelo menos 6 contribuições sem parar, 6. Depois de 6 contribuições, ele como facultativo, aí ele poderia pagar uma a cada 6 meses até completar a idade. Ok, então, a participação agora da Margarida em Tejuçuoca. Quem tem BPC e já atualizou o cadastro em fevereiro, será que vai precisar atualizar novamente? É a pergunta da Margarida, professor Paulo Bacelar. Não precisa. Basta que ela esteja dentro do período de 2 anos. Só precisa fazer o cadastro único, atualização do cadastro único, de 2 em 2 anos. Então, estando dentro do período de 2 anos, ela não precisa fazer atualização. Tem alguma dúvida? Participe com a gente, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 859-9273-4353. Mais uma pergunta que vem de Itapipoca, professor Paulo Bacelar. A Eliane tem um irmão que tem BPC Loas. Ele está no meu cadastro. Tem algum problema se eu tirar ele e ele ficar só em outro cadastro, professor Paulo Bacelar? Olha, ela precisa fazer o cadastro das pessoas que moram com ela. Se ele não mora mais com ela, ela tira ele do cadastro dela. Se ele mora com ela, ela joga ele dentro do cadastro com ela. Então precisa dizer a realidade dos fatos. Se ele mora junto com ela, precisa estar dentro do mesmo cadastro. Mariana, em Apuiarés, professor Paulo Bacelar. Minha cunhada deu entrada no salário maternidade. Ela usou as provas da agricultura da mãe dela. Veio negado por falta de provas. Foi recorrido, ela foi para a audiência e ganhou a causa. Segundo ela, a juíza falou que ela vai receber os atrasados. Ou ela só vai receber os 4 meses. O salário maternidade tem retroativo ou não? Ela está aguardando, então, portanto, aqui a resposta a Mariana em Apuiarés. Não, o salário maternidade é feito o pagamento de 4 meses após o parto. É fixo. Do parto para frente são 4 meses. Ela recebe, quando for implantado o benefício, ela recebe esses 4 meses. Se esse tempo todo aí que ela entrou na justiça, recorreu, demorou 3, 4 meses, não importa. Ela ganhou a causa, vai receber somente os 4 meses do salário maternidade, né? Exatamente. Nestor, em Baturité. Fiz 60 anos e dei entrada na minha aposentadoria como agricultor dia 24 de junho e logo após o INSS entrou em greve. Eu queria saber se quando eu dei entrada ficou contando e quando o INSS sair de greve eu vou receber retroativo. Professor Paulo Bacelar. Vai ser retroativo desde a data do pedido que ele fez na via administrativa.
Fontinelli em Horizonte, minha esposa tem 3 anos de contribuição na carteira, porém não trabalha mais. Eu já pago como contribuição individual no código 1163 há 2 anos. Ela tem 43 anos, o código está correto e quando ela pode se aposentar? Está correto, 1163 é de 11% do salário mínimo e ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Agora tem a pergunta do Edmar em Santa Quitéria. Tenho 46 anos, 10 anos de contribuição, sou motorista e eu queria saber se eu posso contribuir como motorista autônomo para poder melhorar o meu tempo de aposentadoria. Mesmo trabalhando de carteira assinada, eu posso contribuir como motorista autônomo para melhorar o meu tempo? Pode sim. Ele pode, pagando em dia, o INSS não pede a comprovação da atividade que ele vai trabalhar como autônomo. Então, ele pode ser motorista particular, pode trabalhar de Uber, então ele pode fazer um MEI, pode contribuir com o código 1163, que é de um salário mínimo, 11% do salário mínimo, ou pode contribuir no código 1406, que é o 1007, 1406 não pode. No código 1007, que é de 20%, e ele vai escolher o salário que ele quer contribuir. Então, ele contribui em dia, lembrando que o mês, na competência de um mês, é pago até o dia 15 do mês seguinte. Então, ele não pode passar do prazo de pagamento do mês. Então, ele tem que pagar em dia, para poder o INSS não pedir a comprovação da atividade. Mas no caso, professor Paulo Bacelar, a vantagem em ele pagar como autônomo, ele tem a carteira assinada e paga como autônomo. Qual é a vantagem dele quando ele for se aposentar? A vantagem é que o salário será somado da empresa que ele trabalha com o valor de autônomo. Então, a média dele irá ser uma média maior do que se ele não estiver contribuindo um valor a mais. Correto. Professor Paulo Bacelar, tem agora a Marilene, que participa com a gente. Ela é de Acopiara. Ela mandou a seguinte mensagem para nós. Ela está dizendo aqui que a irmã dela está grávida e tem que ser particular o parto. E ela queria saber se ela vai ter direito a fazer a ter o salário maternidade. Já é o 4º filho dela, porque o doutor que fez a cirurgia dela não fez direito. E ela engravidou de novo. Então ela queria saber se ela tem direito ao salário maternidade, sendo particular a cirurgia que é de risco, professor Paulo Bacelar. Sendo o 4º filho, tem algum problema? Não, né, professor? Tem algum limite para o salário maternidade? Não tem, né? Não tem. O que tem que ter é o requisito para o salário maternidade, é ser segurada na Previdência na data do parto. A Liliane participa com a gente, não colocou aqui a sua localização. É importante você que participa com a gente, enviando o seu nome e também a cidade onde você mora. Fui lá no INSS para contribuir. Quando eu cheguei, a moça disse que eu não podia ter nenhuma renda e eu tinha que ir no cadastro único para tirar a renda que estava mostrando R$120. Só que eu trabalho como faxineira e quando eu cheguei lá no cadastro único para tirar, eles disseram que eu não podia tirar e eu queria saber qual é o procedimento, como eu devo fazer para contribuir com o INSS e o código, no caso, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Liliane. Olha, ela não precisa tirar a renda, ela é contribuinte individual, ela simplesmente não é dona de casa, então ela não pode contribuir no código 1929, que exige o cadastro único e que exige que não tenha renda no CAD único. Então, simplesmente, ela não precisa alterar nada e contribuir como contribuinte individual no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Paulo Bacelar, professor, tem a pergunta agora da Janiele em Ocara. Meu pai tem 61 anos de idade e é agricultor. Eu gostaria de saber como ele faz para se aposentar. Professor Paulo Bacelar. Ele já tem a idade para pedir aposentadoria rural. Agora ele precisa juntar quais as provas que ele tem de que ele é agricultor. O agricultor ele precisa provar que ele é agricultor. Ele trabalhou durante 15 anos, no mínimo, na agricultura, sobrevivendo da agricultura, plantando, colhendo.
vivendo daquilo. Então, ele precisa comprovar isso e dar entrada no benefício através do meu INSS. Pergunta da Silvana. A Silvana participa com a gente, não colocou aqui o seu município. Olá, bom dia Silvana. Eu gostaria de saber o que é perícia social, pois eu fiz uma perícia e ainda tenho que fazer essa outra que está marcada. Professor Paulo Bacelar. A perícia social é feita através de uma visita social da assistente social no caso de um processo judicial. Ela vai na casa da pessoa para olhar quais as condições que aquela pessoa tem de vida, quais são as dificuldades que ela tem, quais são as condições na casa que ela mora. Então, tudo isso vai ser analisado pela assistente social. Se for uma via administrativa, essa perícia social é feita através da assistente social também, do INSS, mas é feita na agência do INSS. Na via administrativa, a assistente social não vai na casa, na residência da pessoa. Milton, em Acopiara, professor Paulo Bacelar, como vai ficar o pente fino no BPC e como a gente pode saber quem está na lista? E todos que recebem vão ser chamados? O INSS vai chamar ou eles vão cortar sem avisar? Eu recebo BPC há 4 anos, de 2 filhos autistas. Aqui em casa, eu e 3 filhos. Eu não tenho outra renda, só o BPC. Na realidade, são 2 benefícios, um para cada filho autista, professor Paulo Bacelar. Em regra, o INSS ele tem que fazer, né, a comunicação para ter direito a revisar aquele benefício. Então, ele vai ter a lista de benefícios para que a pessoa compareça à agência do INSS e faça a perícia médica ou a perícia social. Então, precisa fazer o aviso para poder depois suspender o benefício se a pessoa não comparecer. Lúcia Amaral participa com a gente. Bom dia, Lúcia. Tenho 3 laudos médicos e estou incapacitada de trabalhar. Eu vou completar 62 anos e faltam 2 anos para fazer 15 anos de contribuição. Estou com 13 anos de contribuição. Qual o meu direito? Foi negado o benefício quando eu dei entrada no INSS. Para isso precisa ver o motivo do indeferimento. Se foi pelo não reconhecimento da incapacidade, se foi por falta de carência, ela diz que contribui, né? Então tem que ver se foi isso. E, dependendo do motivo, aí precisa entrar com ação na justiça para restabelecer ou conceder aquele benefício que não foi concedido. Jéssica, em Quixeramobim, estou afastada da empresa há 6 meses. Eu tenho 3 anos na empresa com carteira assinada. Recebendo auxílio por incapacidade temporária, eu já entrei com um advogado. Tenho 3 hérnias de disco lombar, 2 hérnias cervical, tendinite, bursite nos braços direito e esquerdo, túnel do carpo. Professor Paulo Bacelar, direito a algum benefício para Jéssica em Quixeramobim? Ela precisa ter um laudo médico, saber se contribui ou não com a Previdência e dar entrada no auxílio-doença. O Francisco em Choró participa com a gente. Sou agricultor, mas não contribuo com o sindicato, e sim com a contribuição sindical uma vez por ano. Eu queria saber se essa contribuição me dá direito como agricultor, professor Paulo Bacelar. Não dá. Contribuição para sindicato, contribuição sindical, isso não gera direito ao benefício. Ele precisa comprovar que exerce atividade rural. É lógico que se você tiver uma contribuição no sindicato ou a contribuição sindical, vai servir como uma das provas, mas não é suficiente para ter de cara um benefício na área previdenciária. Precisa ter várias provas de que ele exerce atividade rural. Antônia, em Pentecoste. Minha mãe tem 55 anos de idade, ela tem 10 anos de sindicato, trabalha na agricultura. Gostaria de saber se ela pode se aposentar 55 anos de idade e tem 10 anos de sindicato. Professor Paulo Bacelar, como exemplo aí a resposta anterior, né, professor? Primeiro que a contribuição do sindicato não vai dar direito a ela à aposentadoria. E mesmo que desse, não teria direito ainda, porque ela diz que só contribuiu por 10 anos. Mas ela precisa comprovar 15 anos de atividade rural, mesmo sem ter contribuído ao sindicato. Precisa ter provas
de 15 anos atrás, provas de 7 anos atrás, provas de que ela trabalha na agricultura nesse tempo de 15 anos. Iracilda, em Cascavel, minha filha recebe o auxílio doença. Posso pagar o INSS dela para receber pela idade? Não, quem trabalha de auxílio-doença, quem está de auxílio-doença não pode contribuir, a não ser que seja como facultativo. Mesmo assim, o tempo de auxílio-doença dela já conta como carência para aposentadoria, então ela não precisa contribuir. Luiz Carlos, em Aracati, tenho 52 anos de idade, 13 anos de contribuição. Sou empregado de carteira assinada, mas estou afastado. Eu sou motorista de caminhão e preciso fazer a cirurgia de vista pelo INSS. E todo mundo sabe que demora muito. Eu fico recebendo o INSS até a minha cirurgia sair pelo SUS. Eu já estou com 2 meses afastado e não fiz a perícia ainda. Professor Paulo Bacelar, no caso dele, do Luiz Carlos, em Aracati. Precisa esperar a perícia médica para, depois que é concedido o benefício, saber se vai prolongar até a data da cirurgia, né? Então ele precisa fazer as prorrogações necessárias. Toda vez que cessa o benefício, ele precisa solicitar novamente o benefício com atestado médico atualizado. Maria, em Guaraciaba do Norte, eu comecei a receber um auxílio-doença por 6 meses, mas estou tirando o Auxílio Brasil, o Bolsa Família. No caso, recebo os 2 benefícios do governo, mais um é temporário, é isso, professor Paulo Bacelar? Depende do número de pessoas. Desculpa. Depende do número de pessoas na casa, na residência. Para receber o Bolsa Família, precisa fazer um cálculo da renda familiar. E aí ele pode receber os 2. Adelson, em Fortaleza, queria saber como eu faço para contribuir para a minha aposentadoria. Eu tenho 40 anos, mas recebo o Bolsa Família. Como posso fazer? Ele pode contribuir como facultativo no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Através do site do INSS, do meu.inss.gov.br, ele pode tirar essa guia de contribuição todo mês. Margarida, em Redenção, tenho 2 meses de contribuição, 56 anos de idade. Eu dei entrada na minha aposentadoria e está com problema por causa da semente. Como eu posso fazer se já está passando aí da idade e eu não me aposento? No caso dela, a Margarida, em Redenção, professor Paulo Bacelar. Ela pode ter outras provas, né? Não precisa ter uma prova que está faltando, ela não deixa de requerer por causa disso. Depois ela pode requerer na justiça o reconhecimento do tempo rural se o INSS negar. Francisca, em Camusim, recebo o Auxílio Brasil. Eu tenho uma criança de 4 anos e tenho um senhor que não é nada meu e está no meu cadastro. Ele recebe o Auxílio Doença e vai passar para a aposentadoria por idade. Eu tenho direito ao meu auxílio ou não? Vai depender das condições dela, né? Mas se ele não é nada dela, está no cadastro único, ele não faz parte do grupo familiar. Então, quando ela der entrada no benefício, a renda dele não será computada para ela. Iane, em Fortaleza, a minha empresa nos fez assinar uma folha como se recebêssemos um salário, só que eles não pagam isso. Qual a orientação? O que devemos fazer? Professor Paulo Bacelar. Não assinar, né? Chamar a polícia, porque isso é crime e ela pode denunciar essa empresa. Maria, em Paramoti, queria saber se eu tenho direito a algum auxílio. Tive trombose na minha antiga gravidez e ficou sequelas. Sou agricultora e tenho todas as provas. Professor Paulo Bacelar, a Maria, em Paramoti. Ela pode dar entrada no auxílio-doença, com as provas rurais que ela tem, né, em mãos, ela pode fazer um pedido de auxílio-doença. Muito obrigado pela sua participação, você que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, 85992734353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, grande abraço, professor. Obrigado, Marcos, obrigado a todos aí do estúdio, um grande abraço, e na próxima semana estaremos ao vivo aí no estúdio para mais um programa do Alerta Geral. Aguardo vocês.
Professor Paulo Bacelar, que conversou com a gente direto da Bahia. Abraço, professor Paulo Bacelar. Abraço para você que acompanhou, que participou do nosso programa. Durante a semana você pode também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção no nosso WhatsApp 859-9273-4353. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem. Tchau, pessoal.